que você tá fazendo aí, cara? Sai daí, pô. Vai passear, procura um outro lugar para você pousar. Dá licença, tchau, vai. Boa tarde, amigos. Boa noite, amigos. Boa noite a todos os colegas de qualquer canto do planeta. Sou o Igor. Aliás, esqueci de falar uma coisa, né? Qualquer canto da galáxia também, porque isso aqui pode ser transmitido para todo canto do planeta e sistema solar afins. Bom, sou moderador do grupo Caçadores Jovens no Facebook. Vou dizer a vocês que há muito tempo eu prometia fazer esse vídeo, falei com alguns colegas, alguns moderadores do grupo, e fico satisfeito de poder passar para vocês algumas ideias, né, para tirar certas noções erradas que passaram, o que é realmente o conceito do fenômeno UFO. E eu queria agradecer, antes de mais nada, né, as pessoas que me encorajaram a fazer esse trabalho, que eu tinha perguntado nos comentários, nos posts do Caçadores Jovens, e principalmente os colegas que estão aqui comigo nesse momento, o Caio, o Ismaí, que encarnaram um sol aí de 40 graus no meio da rua para vir aqui fazer esse trabalhinho de áudio e vídeo. Então eu espero que vocês possam apreciar e curtir esses primeiros minutos aí do nosso vídeo. Há muito tempo eu tinha contado com amigos como William Santana, com Carlos Monteiro, hoje moderadores do grupo. O propósito desse trabalho seria triangular pequenos grupos de pessoas ao redor do Brasil, de alguns lugares da América, que mandassem fotografias para que pudéssemos analisar e poder descartar o que é o estranho do que é o plausível, do que é o normal. Mas esse grupo, com o passar de alguns anos, ele veio a atingir uma dimensão que nós, talvez nenhum moderador esperasse que alcançasse. Era uma ideia apenas de triangular pessoas que pudessem enviar informações, como fotografias, vídeos, relatos, e nós pudéssemos triangular essas informações. Mas o grupo atingiu em algo muito maior, ou seja, pessoas que estão trazendo não só relatos, ideias. Então hoje eu posso dizer que o grupo Caçadores Jovens é muito mais do que se possa imaginar. Ao menos, para o meu entender, eu vejo que hoje somos uma rede integrada com outros grupos de ufologia, nos quais grupos de ufólogos postam no nosso grupo, nós pegamos aquela postagem, fazemos uma análise e depois nós passamos para vocês aqui nesse canal. Eu não sabia, mas eu fico muito feliz por ter atingido essa enorme grade de pessoas ao redor do país e até do continente. Afinal de contas, o Caçadores Jovens hoje conta com a ajuda de espanhóis, sul-americanos em geral, boa parte é da Argentina, Colômbia, Chile, tem colegas até da Espanha, Estados Unidos, até colegas em Londres estão postando aqui nesse grupo. Então, isso para mim é de dimensões quase incalculáveis, mesmo para um simples cara que só ousou fazer um comentário e criou um pequeno grupo para triangular informações hoje em dia. Isso para mim é um feito sem igual. Eu não posso agradecer a um, senão agradecer a todos vocês que participam desse grupo. O objetivo do meu canal agora, que eu estou começando com essa sessão de vídeos, é não só levar essa gama de informação que nos é passada, que nos é pedida análise, mas levar a vocês alguma ideia de conhecimento, alguma ideia de ciência e principalmente a busca pela verdade, que esse que é o propósito final, que agora vai ser do canal também, no qual eu vou contar até com a ajuda de vocês para dar um nome especial aí para esse canal. Claro, eu pensei também no grupo Caçadores Jovens como nome desse canal, admito, mas devido a um probleminha, vocês sabem que esse grupo foi baseado num documentário, eu não posso botar esse nome, então conto com vocês para apoio e o nome para esse canal, beleza? Bem, como vocês sabem, o propósito desse canal é divulgar um fenômeno que é inexplicável, cuja origem não se sabe exatamente qual, até pela própria definição da palavra OVNI, objeto voador não identificado. É essa forma que, através das eras remotas, que na era atual, ninguém parou para pensar realmente o que é esse tal objeto voador não identificado. Afinal de contas, ninguém é obrigado a aceitar uma ideia porque quer. Porém, é importante salientar que em ufologia nada mais que a ciência que estuda esse tipo de fenômeno, cabe a ela designar
o que tipo de objeto que você está vendo ou que você registra naquele momento. A ufologia oficial começou em 1950, com a visão de Kenneth Arnold, um piloto que estava voando sobre alguns conjuntos de montanhas nos Estados Unidos e, durante o seu sobrevoo, ele avistou 7 objetos, 7 deles totalmente iguais no formato, na aparência, o que ele chamou inicialmente de pratos voadores. Porém, ele não designou o termo disco voador de uma maneira popular. Levou-se tempo até esse termo ser seguido pela mídia, pela imprensa, pelos pesquisadores e até a própria ciência no geral. Mas é importante dizer uma coisa sobre o OVNI. Quando você avista ou vê algo estranho no céu, por definição, ele sempre vai ser uma forma que você não conheça. Basta pensar que quando você olha para o céu, a sua perspectiva e ângulo sobre um determinado objeto mudam. Então, quando você para e observa, por exemplo, uma simples mosca voando a certa distância e ela parece estar voando contra o céu, ela dá-se a impressão de que seja um objeto voando, aparentemente no céu. Mas você não tem a menor ideia daquela forma. Obviamente que a sua visão está interagindo com o meio e você está apenas recebendo aquela informação visual. Porém, para caráter e conhecimento geral, você apenas determina esse objeto como algo que voa, mas que você não sabe o que ele é exatamente. Já começa por aí o princípio do estudo dos OVNIs. É a capacidade de tentar entender o inexplicável, dando a ele um senso científico para que torne o explicável, ou seja, trazendo à luz da razão. Porém, é importante salientar que o fenômeno OVNI, através da própria história, tem sido alvo de charlatanismo, tentativas de pessoas de ganharem marketing, tentativas de pessoas de fraudarem o fenômeno. E muitas das vezes, alguns que falam sobre política de acobertamento, teorias da conspiração, acreditam que seriam esses objetos, ora experimentos militares e ora a ligação com veículos aéreos vindos de outros mundos. Um dos muitos casos de pesquisa de OVNI, todos eles são divididos em pequenas designações. Os casos, eles oscilam entre objetos que podem ser aéreos, submarinos e, às vezes, objetos que simplesmente aparecem e desaparecem no ar como se nem sequer estivessem ali. Claro, é importante salientar que o assunto tem a ver com um pouco de paranormalidade, mas é importante deixar claro que há designações dentro da paranormalidade e há assuntos dentro da pesquisa dos OVNIs. Para vocês terem uma ideia, para começo de assunto, eu vou entrar nesse termo, objeto aéreo não identificado. O que significa esse objeto aéreo não identificado? Quando as forças aéreas, os observatórios e entre muitas outras entidades respeitosas começaram a pesquisar o fenômeno e descobriram que é um fenômeno que não é só visível para pessoas do solo, mas profissionais responsáveis como pilotos, aeromodelistas, pilotos na designação que eu falo seriam de helicóptero, aviões, ultraleves, qualquer tipo de veículo aéreo, passaram a designar esse termo para descrever esses objetos misteriosos que parecem ora acompanhar seus aviões ou veículos no ar. Né? Poderia aqui citar um exemplo, mas a gama desse assunto, o ANI, ou o ANT, ou se você quiser, como a nossa própria Força Aérea designa, objeto aéreo não identificado, são vários. Mesmo o nosso próprio governo já deliberou gamas e gamas de documentos, hoje no Arquivo Nacional, falando com exatamente esse termo. O outro termo seria o objeto aéreo de origem não terrestre. Esse objeto aéreo de origem não terrestre é a definição que, quando essas entidades de pesquisa não conseguem mais uma explicação para definir. Um exemplo, quando se fala que um piloto viu aparentemente o planeta Vênus, mas na descrição do piloto ele chamou de objeto aéreo não identificado. Ele pode ter sofrido alguma confusão ou não soube declarar exatamente o que era o objeto. Então, alguns astrônomos, por definição, tentam explicar que esse objeto aéreo seria a visão de um planeta, a visão de um satélite, o que poderia na prática ocorrer, correto? Então, quando se dá a definição de objeto
de origem não terrestre. É o momento que ele passa a não ser nenhuma das conclusões da parte. Entra nessa gama, para vocês terem uma ideia, nas pesquisas de OVNIs, 90% de todos os fenômenos pesquisados, vamos dizer que o objeto de origem não terrestre faça parte de apenas 5%. Ou seja, é onde o inexplicável começa, é onde o mistério começa a ter uma ideia, ou entra-se, de fato, na explicação de objeto aéreo extraterrestre. E nessa última definição, que eu vou falar para vocês agora, o OSNI, ou objeto submarino não identificado, talvez nos leva a um mistério ainda maior. Como vocês pressupõem, esse objeto submarino nada mais é do que um OVNI que pode simplesmente aparecer do oceano ou vice-versa. Ele simplesmente pode vir do céu, nadar pelo nosso oceano à vontade, que ninguém vai esquentar a cabeça com isso, é claro, e dele nascem teorias, muitas delas até suscitam coisas absurdas. Inclusive, até tem um caso que eu posso contar para vocês que precisa ser memorável. Tem esse registro e posso contar. Não esqueçam de me cobrar, por favor. O OSNI é uma nova ideia. Se antes o objeto era um invasor do espaço aéreo de determinado país ou lugar na Terra, esse agora passou também a interagir com nossos oceanos. Quem quiser pode pesquisar à vontade em sites na internet o termo OSNI. E vocês vão ver que as múltiplas aparições de OSNI incluem lugares como o Triângulo das Bermudas, Mar do Dragão entre o Japão, a China, e eu esqueci aí a localização, sei que é próximo da Oceania. E sem dizer que não é só os oceanos, mas há casos de aparições de objetos discoides, cilíndricos, triangulares, ora aparecendo no oceano, ora seguindo navios, e até casos em que o próprio navio é quase que derrubado por esse veículo que sai do mar. Talvez se a sua velocidade de pressão seja um tamanho sobre a água, que ele provoque uma espécie de pequeno tsunami no momento que ele sai muito próximo do navio. Então, é importante salientar que a investigação desses fenômenos, agora vocês podem dizer que podem ser tanto aéreos quanto marítimos, levam a uma mesma situação, em que o fenômeno como um todo, a ufologia até como um todo, se vocês preferirem, está aí caçando mistérios há mais de 50 anos. Porém, é importante salientar que se a ufologia oficial começou em 1950, até a própria história mesmo interage com esse assunto. Muitos dos casos em que os OVNIs e os OSNIs são pesquisados, as pessoas confundem, ou então entram no imaginário, na fantasia de quem vai para regiões rurais ou regiões desérticas, onde uma pessoa ou outra mal tem conhecimento do que é a tecnologia moderna, confundem o fenômeno OVNI com um fenômeno muito próximo do natural ou do normal. Um exemplo simples, uma vez eu viajei para o interior de Goiás, e numa cidadezinha, as pessoas sequer sabiam que era um smartphone. Então, elas sabiam que era um avião. Só que muitos deles chegavam e falavam para mim: ah, mas, moço, o avião que eu vi aqui é bonito, né? Ele emite vários flashes de luz em várias direções, voa para um lado, voa para um outro de maneira incrivelmente rápida, a gente chega até a ficar assustado. Mas esses aviões são bonitos, né? Aí vocês se perguntam, né, o que é que elas estavam vendo na realidade. Então, muitas das vezes o fenômeno OVNI tem essa característica. Ele tem uma demanda conforme a localização, o público que está vendo, e sem dizer o grau de interação. Esse é um assunto que eu vou deixar até mais para frente para definir para vocês o que é. E por conta dessa interação, o próprio cinema se aproveitou desse tipo de assunto para explorar coisas e coisas as mais variadas. Então, pessoal, é o que eu tenho a dizer inicialmente. Espero que vocês pensem, reflitam no assunto. Estou aqui para qualquer dúvida, estou aqui pronto para responder o que são esses fenômenos. Não me considero ufólogo profissional, até porque são os profissionais que têm muita disponibilidade de tempo para ir a campo, fazer pesquisa. Eu, quando eu tenho meu tempo, eu faço uma pesquisa também, dou uma corrida. Sobre o nosso canal, sobre o nosso grupo, de hora, eu vou deixar aqui a possibilidade para vocês sugerirem o nome para o nosso canal, principalmente colocar nos comentários pedido para assuntos, para tirar dúvidas. Quem tiver uma foto queira mandar para
análise, pode mandar. E o mais importante de tudo, você nunca sabe onde você anda no momento mais indescritível possível. A verdade pode estar próxima de você, a um passo do seu conhecimento.